Muito bem, continuando nosso assunto sobre casamento, divórcio, novo casamento, né? Adultério, liberação para se casar de novo. Estamos estudando alguns assuntos bem delicados, né? Tentando buscar na palavra de Deus o que o Senhor nos orienta, isso é muito importante. Sabemos que temos esse assunto hoje em pauta devido à sequência que nós estamos vindo estudando o livro de Coríntios, né? Chegamos ali no capítulo, acho que nós estamos no 10, né? E esse assunto, respostas acerca do casamento e estabilidade na família, são os títulos que foram colocados a esse assunto que o apóstolo Paulo abordou ali para a igreja de Corinto. Uma igreja cheia de dons, completa no ensino, nos dons, no conhecimento, na sabedoria, porém, uma igreja cheia de problemas, né? Dentre os problemas da igreja, questões acerca do casamento, né? As viúvas, né? A questão, as virgens, a época, a pureza do homem ali, né? A necessidade do casamento, porque Paulo inicia o assunto dizendo que era melhor que todos ficassem solteiros, mas por causa da imoralidade, que cada esposo tenha sua esposa e cada mulher tenha seu marido. Cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem seu marido. Ou seja, casamento, conforme o apóstolo Paulo descreve ali, ele é uma solução que o Senhor nos deu para não viver na imoralidade, na prática de relação sexual ilícita, aquilo que é errado. Vimos a importância do casamento, irmãos? Eu vou só ressaltar alguns pontos muito importantes hoje. Nós vimos que o casamento ele é tão importante que ele foi criado junto com o homem e a mulher. Deus criou o homem, viu que ele estava só, e aí fez para ele uma auxiliadora tirada dele próprio. Fez cair no sono profundo, Gênesis capítulo 3, versículo 2, ali a partir. Fez cair no sono profundo, retirou a costela, da costela do homem, Deus fez a mulher. Por quê? Por que Deus fez assim? O homem, Deus pegou o barro, a água ali na beira de um ribeiro, modelou, soprou nas narinas, deu vida. Mas por que Deus fez a mulher a partir do homem? O Senhor, a Bíblia diz ali que Deus fez isso por quê? Para que ela fosse chamada, que essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, é uma união profunda entre homem e mulher. Talvez seja isso que nós vamos abordar hoje, seja o ponto principal do nosso assunto hoje, quão profundo é o casamento, quão profundo é a união. Ali, quando Deus formou, né, ela se chamará Eva, ali, a mulher, né, auxiliadora. Aí Deus, em seguida, o versículo seguinte, Deus fala assim: por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão um. Os dois serão um. Ou seja, a forma como a mulher foi criada a partir do homem ali, deu fundamento para o casamento. Porque o Senhor Jesus, quando lá no Evangelho de Mateus, ele vai falar sobre o casamento, ele cita isso que Deus fez lá em Gênesis. Jesus fala assim: por isso deixará o homem a sua mulher, né? E, aliás, deixará o homem, o pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, nós temos que ter, irmãos, isso em mente, o quanto o casamento é importante. Aquele texto que eu li para vocês, Hebreus também, acho que é capítulo 7, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, assim, casamento é algo muito sério mesmo, né? E eu queria ler com vocês algo bem interessante aqui hoje. Abre, se você puder, abre aí Malaquias 2,
14. Malaquias 2:14. Malaquias 2:14. Malaquias 2:14. Diz assim, irmãos: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Irmãos, olha a seriedade desse versículo. Deus aqui está dizendo, o profeta Malaquias está dizendo, acho que aqui era uma repreensão, Deus está dizendo, através do profeta, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher. Então, isso aqui fala do casamento. Então, a união do homem e a mulher, Deus é testemunha dessa aliança entre homem e mulher. Nós falamos muito sobre casamento nesses dias, nessas quintas-feiras, né? E não falamos sobre isso, sobre a questão da aliança. Então, o que se forma o casamento? A minha pergunta para vocês hoje é isso. O que faz o casamento? O que é o casamento? Quando ocorre o casamento? Porque você poderia dizer assim, o casamento é quando os noivos entram na igreja e o pastor dá a bênção. Será que é? E aí, o que vocês me dizem? Não, casamento é quando a gente vai lá no cartório, normalmente é assim, você casa lá no cartório um dia antes, depois você vai para a igreja e Deus abençoa, e aí os pastores abençoam. Então eu queria perguntar para vocês, vocês podem participar. Quando ocorre de fato o casamento? Pastor Rodrigo. O Zé Antônio não foi na igreja com a Magda. Aham. Eu ia falar Sabe que o pastor Geraldo falou um dia que ele veio aqui na igreja que o casamento ocorre quando tem união de corpos. Ótimo. A partir do momento que você teve união, né, aí você já é casamento. Ele falou um dia para nós lá na igreja. Aham. Muito bem, Zé. É por aí. Eu penso, Zé, eu penso nisso. Mas aí existem outras. É um pouco complexo o assunto, nós vamos discutir isso hoje. Uhum. Alguém quer citar mais alguma coisa? Alguém quer falar mais? Arrisca? Quando ocorre o casamento? Porque assim, olha, você poderia dizer assim, não, tem que ir lá para o pastor abençoar. Beleza, mas tem casais que não vão. Eu falei de você, Zé, mas nós fomos lá no cartório, abençoamos, oramos, foi uma bênção lá, né? Uhum. Mas tem casais que não, eles se casam na igreja. Aliás, eles se casam só no cartório. E outra, tem casais que nem no cartório se casam e vão morar juntos. Então, quando ocorre o casamento? O que é o casamento? Eu queria que era como o Zé falou aí, quando tinha união, né? Mas agora depois que você leu lá Malaquias, parece que abre o meu entendimento em relação a um compromisso, em relação à aliança, né? Que bênção! É um compromisso, é uma cumplicidade ali, né? Não é, Rodrigo? Foi o que eu entendi do texto. Rupiei tudinho. Glória a Deus, né? A aliança é do casal e Deus, né? Aí, Zé, quase isso também. Não só entre o casal e Deus, entre o homem e a mulher também. É o compromisso porque às vezes o casal não tem Deus. E dois ateus? E dois ateus? Mas a sociedade também, o casamento faz parte da sociedade também. Muito bem, Emerson. Gente, vai essa escola, eu vou falar. Irmão, vocês têm que escrever um livro, vocês são completos.
Rodrigo. Ó, olha só. É por isso, Zé, eu gostei muito, então eu vou pegar a sequência. Zé Antônio, Evânia e o Emerson, tá? O Zé Antônio falou sobre a questão da relação sexual. Então, é muito interessante isso que o Zé Antônio falou. Por quê? Porque eu preguei domingo sobre a mulher samaritana lá no poço. O que Jesus falou para aquela mulher? Jesus falou assim: 5 maridos já tivestes, e o que tens não é teu. Aquela mulher casou com 5 homens? 6? Certamente, Provável que não. certamente não. Porque ela não iria, naquela cultura daquela época, ela não iria se casar, separar, se casar, separar, né? Ela não iria fazer isso. Ela também não foi pega em adultério. Então, assim, com todo respeito à nossa irmã lá, porque ela se converteu, dá para ver, né, como eu preguei domingo, mas ela sabia fazer um negócio bem escondido, porque ela já teve 5 maridos e ninguém apedrejou ela. Porque uma que foi pega em adultério, né, levaram para apedrejar. Vocês lembram disso? Irmãos, a relação sexual é algo muito sério. É algo muito sério. De fato, eu queria poder entender mais profundamente sobre isso, mas a Bíblia não deixa isso muito claro. Se de fato o casamento ocorre, é na relação sexual ali. Aquele momento foi o casamento. Porque eu tenho alguns argumentos muito fortes também para isso, como o Zé Antônio disse. Jesus falou que aquela mulher teve 5 maridos. Ela não se casou 5 vezes. Ela teve relação com 5 homens diferentes. E estava tendo relação com um homem que não assumiria ela como esposa. Mas Jesus falou assim com ela. Então, Rodrigo, oi, Ju. posso falar uma coisa aqui? Absolutamente sim. É porque, deixa eu abrir minha câmera. É porque essa mulher que teve 5 maridos, e aí Jesus falou para ela: você falou bem, esse não é o seu marido, esse que você tá, não é o seu marido. Então, eu acho que não é apenas a relação sexual, não. Sim, verdade. Outras coisas envolvem o casamento. Agora, é claro que ela quer uma ligação de alma, né? Você fica com um pedaço da alma de um, você vai lá de novo, pedaço da alma do outro. É um negócio meio espiritual, o negócio. Exatamente. Mas não é apenas o ato sexual, não, porque Jesus falou para ela, você falou bem, esse que você está não é o seu marido. Exatamente, não é seu. Tem que lembrar disso, né? Então, só porque me veio, porque eu também preguei para os meninos essa palavra no domingo. Ai, que benção. Aí o Vitor me falou que você tinha pregado essa palavra, eu falei, nossa, é do Espírito mesmo. Olha que coisa mesmo. boa, né? Não, e na época dessa que a gente pegou aquela música também, olha que coisa de Deus. Cantei essa música lá com eles. Dá uma direção, né? Pois é, foi. Essa é demais. Então, ó, obrigado, Ju, muito bom. Falou. Quem dá mais? Muito bem que a Ju falou. Ela falou assim, Jesus falou assim, tiveste 5 maridos, mas o que tens agora não é seu. Ou seja, não é o marido dela. Então, assim, é por isso que eu quis dizer assim, eu queria entender um mistério mais profundo sobre isso. Mas existem limitações? Não me incomoda também, porque aquilo que nós precisamos saber, a Bíblia trouxe, irmãos. O resto é fé. O resto é crer naquilo que a Bíblia nos aponta. Aí eu vou levar também para outro texto, acho que 1 Coríntios, capítulo 7 ali, Paulo fala assim, acaso despreza isso, olha aí, o casal, a Mirelle colocou, o casal se torna uma só carne. Então, o que Paulo falou assim, acaso desprezas que o homem que se une à prostituta se torna um com ela? E aí? Paulo falou isso também, né? Olha que complicado. É aquilo que a Ju falou, né, Rodrigo? De repente é a questão da alma, né, ali, né? União de alma, né? União de alma. Tem coisas, né, que não vai ficar muito claro, mas, por exemplo, Paulo advertiu isso aos homens. Fala assim, o homem
que se une à prostituta se torna um com ela. Quer ver o texto? Deixa eu ver se eu separei ele aqui. Ó, 6,16. 1 Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne. E aí, irmãos? Olha que coisa. Olha como é sério a questão da relação sexual. Do adultério, da prostituição. Olha como é sério a questão da fornicação, do sexo antes do casamento. 2 adolescentes vão lá e, pum, tem uma relação sexual. É sério isso, irmãos? Para Deus isso é sério. Deus não fez o sexo para o simples prazer, né? O sexo representa a união. Uma vez eu estava participando de uma palestra, irmãos, eu procurei demais tentando achar o lugar ou quem disse isso. Mas na tradição judaica, o casamento tinha muito a ver com um pacto, como se fosse um pacto de sangue ali. Que era como? As pessoas, quando tinha uma aliança, um furava a mão, o outro também furava a mão e eles apertavam a mão e ficavam de mão apertadas até que o sangue secasse. Então, aquilo ali representava uma união. Quando havia separação, aquilo ali quase que rasgava e sangrava novamente. Mostrava que houve uma união ali. Então, a relação sexual, todos são adultos, sabem disso, né? Ela tem um pouco disso, né? Dessa questão do contato carnal, a questão do ferimento ali, né? Do contato bem íntimo ali, né? Vocês sabem, a estrutura dos órgãos genitais, elas são bem suscetíveis a se machucar. Então, é algo muito delicado que Deus fez ali, né? É algo muito... De fato, talvez seja essa palavra, é delicado, né? Porque a sua mão é grossa, o couro, a sua parte sexual não é assim, é cuidadoso, você tem que, talvez seja uma das partes do seu corpo que você tem que ter mais cuidado, né? Então, isso demonstra, de fato, uma união ali, uma união. Então, Paulo foi lá e orientou que o homem que se unisse à prostituta, os dois se tornariam uma só carne. Mas eu quero trazer um pouco de mais informações para vocês, para que nós, no final dessa aula, possamos fechar as ideias aqui. Eu fiz as minhas anotações, e se eu perceber de alguém algo diferente das coisas que eu anotei, nós vamos acrescentar e fechar a nossa ideia aqui. Eu estou gostando que, de fato, estou percebendo que o Espírito Santo está usando os irmãos mesmo, né? Qual foi o primeiro casamento? Qual foi o primeiro casamento na Bíblia? Quem se arrisca? A Tamires colocou. Eu ia fazer essa pergunta, né? Porque eu estava curioso para saber, mas você já veio também, né? O que eu fiz, irmãos? Eu saí percorrendo a Bíblia, isso eu fiz vários dias atrás. Aí nós não tivemos quinta-feira passada. Então, a Tamires colocou, a primeira vez do ato sexual, quando se perde a virgindade, quase sempre se envolve sangue visível. Pacto de sangue, é isso mesmo. A primeira relação sexual, muito bem, Tamires? Muito bem. A primeira relação sexual, ela pode ser dolorosa tanto para o homem quanto para a mulher. Não é só para a mulher também, não, porque talvez o homem, né, vai usar o negócio ali de um jeito a primeira vez. Então, é necessário cuidado, e às vezes há sangue, há secreções. Então, de fato, irmãos, há uma grande união. Agora, pensa, Deus fez assim, e o homem deturpou isso totalmente, porque aí hoje os homens saem à noite para ter relação sexual com a mulher que conheceu há 20 minutos lá no bar bebendo. Os dois saem de relação, vai com outro, relação a 3, a 4. Entenderam o que fizeram com isso tudo? Então, assim, uma coisa eu sei, até eu testemunhei disso na última quinta-feira. Vocês lembram que no final da aula eu falei do meu caso? Eu desativei a gravação e falei do meu caso. Uma coisa eu sei,
para pessoas de Deus. Você precisa estar desembaraçado para se casar. Você não pode estar complicado. Para pessoas de Deus. Pessoas do mundo, irmãos, elas vão levando lá. Mas quando uma pessoa é de Deus, você precisa de legalidade para se casar, ou para se separar, ou para se entrar num novo casamento, né? Eu estou dizendo assim, se casar a primeira vez, ou entrar num novo casamento. Então é isso. Então vamos lá para o primeiro casamento. Qual foi o primeiro casamento? Na Bíblia fala que é Adão e Eva, né? Adão e Eva foi ali formado, né? Eu estou falando de casamento mesmo, do homem com a mulher. Vamos falar num casamento mais a nível humano. Eu acho que foi bem mais para frente, viu? Então, Zé, Gênesis 2, 21 a 24, fala do primeiro casamento mesmo, Emerson, conforme eu tinha anotado. Você está certinho. Então, Deus fez cair pesado sono sobre o homem, adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. É a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Então, aqui há o casamento. Aqui houve o casamento. Uma só carne, a relação sexual. Amém? Amém. Uma só carne. As cerimônias religiosas, elas só vieram acontecer depois, festa, cartório, porque antes, naquela época, nem tinha cartório. Não existia isso. Não existia isso. Mas nós vamos ver, Zé, algumas coisas aqui que nós podemos adicionar, porque eu acho que nós não podemos, apenas com esse versículo, como eu sempre digo, ou com essa visão, fechar aqui a nossa ideia, porque eu já vou mostrar para vocês. Eu montei quase que um tripé. O que é o casamento? Então, o casamento envolve 3 coisas: relação sexual, aliança entre duas pessoas, e a bênção de Deus. Talvez nesse tripé um possa faltar. Mas o que eu percebi no estudo que eu fiz, não li em livro, não foi no estudo que eu fiz, irmãos, tá? Talvez um desses possa faltar, e não quer dizer que não estão casados. Mas na Bíblia, exemplos de casamento, nós vamos perceber através disso, tá? Ali, quando Eva foi tirada, Adão olhou para Eva e falou assim, afinal, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Houve uma aliança. Adão olhou com respeito para Eva e falou assim, meu Deus, Eva é minha esposa. Então, havia ou não ali uma aliança entre Adão e Eva, irmão? A concordância, né? A concordância. Adão percebeu, falou assim, ela é uma parte de mim, eu estou unido a ela agora. Então, envolve também uma aliança. E Deus era testemunha dessa aliança ali, Deus quem fez assim. Então, eu gostaria que nós nos fixássemos nisso. O casamento, ele é formado, sim, pela relação sexual, pela união. Agora, sim, e a pessoa que vai lá, sai à noite e tem relação sexual com 3 pessoas, e aí, ela casou-se 3 vezes? O que vocês dizem? Rodrigo, assim, fala por essa razão, depois que Deus fez Adão e Eva, né? Por essa razão deixará pai e mãe. Mas e Adão e Eva deixou pai e mãe como? Ali Deus falava do futuro, né? Falava do futuro. Será então, assim no futuro. Por isso que fala assim, por esta razão, o homem deixará pai e mãe. Pai e mãe. Depois se tornarão uma só carne, né? Então,
primeiro casamento, foi Deus quem fez ele lá com Adão e Eva. O segundo casamento, porque essa questão dos dois se tornarão uma só carne, ela é invariável, ela é muito clara, né? Paulo fala disso em Coríntios, né? Jesus falou daquela forma para aquela mulher que ela teve os maridos dela. A gente sabe que ela não foi no cartório se casar com eles, né? Então é isso. O segundo casamento, quem foi que se casou na Bíblia, segundo a Bíblia? Caim, irmãos. Caim, filho de Adão e filho de Eva. O assassino do irmão, né? Gênesis capítulo 4, 17. Olha só. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Então, irmãos, o segundo casamento na Bíblia, porque coabitou e em seguida já fala com a sua mulher. Aí eu pergunto para vocês assim, será que houve ali uma cerimônia? Como será que isso aconteceu? Né? Será que houve ali uma troca de alianças, talvez de pedra, né? Naquela época. Então, seria ali Nós percebemos nessa linhagem do Antigo Testamento que, de fato, o casamento ocorria na relação sexual ali. Era ali o momento. Coabitou Caim com sua mulher. Né? Zé, você levantou a mão? Quer falar? Eu fui abrir o microfone e apertei, mas o microfone era para falar. É porque é o seguinte, eu creio que festa de igreja, esse negócio foi vaidade do ser humano que foi criando. Que eu tenho que fazer um casamento bonito, porque meus amigos têm que ver, e eu tenho que jogar. Não, nem buquê não jogava para trás, né? Mas eu acho que foi mais com a vaidade do tempo, mas aqui naquela época não tinha, né? Eu acho, né? Não é de Deus, não, Zé. Não é de Deus, não. Eu acho que a vaidade não, né? Agora, cada um tem o direito, né? Mas por que isso acontece? Porque muitas vezes se faz uma festa muito bonita e se vive 3, 4 meses. Que aliança que o pessoal estava preocupado com a aliança? Ele estava preocupado em fazer uma festa. Rodrigo, eu tinha feito uma pesquisa que fala assim, o casamento, segundo a Bíblia, é considerado uma união sagrada e celebrado com um compromisso diante de Deus e da sociedade. Olha aí. Por isso é que eu respondi aquela pergunta. Olha aí. Isso é diante de Deus e da sociedade, que a sociedade precisa saber que eu sou casado. Então, Deus também, Deus já sabe, né? Mas a sociedade precisa saber. Porque essa aliança que está no meu dedo, ela simboliza o meu casamento. Mas, assim, é igual o Zé falou, não adianta nada casar, ficar 4 meses e separar. Eu fiz uma aliança com a Patrícia, mas se eu tirar essa aliança aqui, continuo casado do mesmo jeito. Mas as pessoas não vão saber que eu sou casado. Mas ela simboliza para mostrar para a sociedade que eu sou casado. Exatamente. Muito bem, Zé, o Emerson. Eu acho que é isso mesmo. Eu gostei disso, a aliança com Deus e com os homens. Né? Mas eu queria saber assim... Com os homens não, para mostrar para a sociedade, né? Para mostrar. Isso. Diante de Deus e diante da sociedade, né? Uhum. E aquele povo que sai... É por isso que eu fico assim... essa questão aí, né? O povo que sai lá da boate, meia-noite, sei lá, 2, 4 da manhã, e tem relações lá. Será que houve casamentos ali? O que vocês me dizem? Acho que ele é Sodoma e Gomorra purinho. Então. Casamento não, né? Então. Difícil, né? Bem difícil. Então, o Eric, você está com a mão levantada? Por querer ou sem querer? Ô, Rodrigo, não, por querer. Fábio, sua câmera está aberta, Fábio. Duas ervas. Sobre a festa, eu acho que tem que ser feito, não precisa ser conforme sua condição, né? Cada um, porque na Bíblia, Deus não multiplicou o vinho
no casamento, numa festa de casamento, durava 2, 3 dias? Eu falei, eu ia dizer... Então, assim, conforme a condição, né? Se eu tenho condição de gastar 2 mil, eu gasto 2 mil. Se eu tenho condição de gastar 50 mil, eu gasto 50 mil, né? Sim, cada um dentro das suas condições. Eu, no Ancestral, eu tenho condição de gastar 2 e gastar 50, né? Na festa de casamento, né? Que é o que ocorre. Mas, sim, eu acho mesmo que seja só o noivo, o pai do noivo e mãe, tem que ter, porque é um dos momentos mais importantes da vida do casal, né? Que é a união, né? Uhum. Não precisa ser uma grande festa, mas é um momento a se comemorar, né? Uhum. E sobre o casamento, se for olhar no Velho Testamento, pelo que a Bíblia fala, quando tem o sexo, tem o casamento, né? Que a gente dá de entender que no Velho Testamento, o casamento era o ato sexual, como foi lido até agora em Gênesis, né? Uhum. Aí tem que ver se mudou no Novo Testamento alguma parte disso, né? Sobre o ato sexual. Sim, sim. Mas eu acho que... Então, nós vamos chegar num ponto que nós vamos precisar concluir, né? A Mirelle colocou aqui, eu e o Valdemar mesmo, depois de quase 20 anos, casamos no cartório e na igreja. Eu tive o privilégio de fazer o casamento deles. Tivemos, sim, uma comemoração, porque achamos importante. Acho também importante, viu, Zé? Só você que não gosta de festa de casamento, Zé. Porque as bodas de Caná, na Galiléia, foi 3 dias de festa. E Jesus foi convidado para a festa. Então, Zé, Jesus também concorda com a festa. Jesus tem que ser convidado para os nossos casamentos, para todos. Amém. Aí eu te pergunto, esse pessoal que está participando da festa do casamento estão casados, será até hoje? É outra coisa. Não, é igual o Valdemar, é igual o Eric falou. Cada um, é igual, eu concordo com o que ele falou. O cara do TV que tem condição de fazer um casamento de 5 mil, faz um de 20. Aí fica o resto da vida apertado e brigando com a mulher. Foi culpa sua, porque eu não queria fazer. Então não faz, porque você fazer para depois ficar apertado. Não, mas se você tem reserva para fazer, né? Naquela época, Jesus aqui quebrou o galho dele. Jesus quebrou o galho, deu vinho bom para eles, né? O povo bebeu muito vinho, né? 600 litros de vinho. 600 litros de vinho. 3 talhas. Cada talha era 200 litros. Hoje o pessoal 3 dias, né? 3 dias de festa, né? Já pensou? O Jair colocou, muito importante, o casamento envolve proximidade espiritual, emocional e física, né? Está falando sobre relação sexual, está falando, olha como todos estão falando a mesma língua. Relação sexual, não pode faltar no casamento. Emocional, aliança um com o outro, e espiritual, a bênção de Deus, né? Eu acho... Esse segundo casamento, Rodrigo, você falou de Caim, né? Com a sua mulher, né? Uhum. No princípio, eu acredito que o casamento ele era tido mais assim como para vir para povoar a terra, né? Então parece que o sentido daquilo, do casamento mesmo, era a procriação. Porque não é, parece que não havia uma necessidade, assim, eles não conheciam nada, não sei, a parte hormonal deles na época, mas parece que era mais para criação, né? O casamento fazia sentido, né? Para multiplicação, né? Com várias mulheres, né? Exato, olha só. E uma coisa também que a gente tem que pensar é que os ritos, né, os rituais, a festa de casamento é um ritual, ele também foi feito, todos os rituais eles são desenvolvidos também ao decorrer do tempo, né? A partir do momento que a sociedade vai se desenvolvendo mesmo como sociedade, tudo, porque é só você pensar quantos habitantes mais ou menos tinham lá na época de Caim, né? E no começo, assim, foi com o passar do tempo que eles foram vendo a importância de se construírem ritos. Isso. Né? Rituais. E que também foi importante, eu acredito que foi da vontade de Deus, até mesmo para exemplificar como que será o casamento de Cristo com a igreja. Né? Então, eu acho que o próprio Deus foi dando a sabedoria, foi conduzindo a sociedade para desenvolver esses ritos.
né? Igual o velório também, que é um ritual, né? Como é conhecido hoje. Então, e tudo isso foi construído ao longo do tempo. É verdade. Muito bem, Tamires. Muito bem. Tanto é, a Bíblia fala do casamento de Jesus Cristo com a igreja e fala que vai ter convidados também. Sim, então, vai ter bodas, as bodas do Cordeiro. Né? Eu nem que seja convidado, eu quero ir, eu quero ser a noiva. Eu quero casar com Jesus. Então, e o terceiro casamento? Eu fui pegando essa sequência, por quê? Primeiro, para a gente descobrir na Bíblia. Lá em Gênesis 29, 23. À noite, conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram. Então, ali houve o casamento. Agora, Jacó também trabalhou muitos anos pela filha de Labão, né? Você percebe que já havia ali uma aliança também. Porque Jacó trabalhou 14 anos para se casar com Lia. Eu não sei, talvez eu venha trocar aqui, porque, na verdade... Com Raquel. 14 anos com Raquel. Jacó trabalhou 14 anos para se casar com Raquel. Labão enganou Jacó. Irmãos, foi tão bom isso. O combinado era 7 anos, e ele entregou Lia, depois ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Irmãos, olha o tanto que isso aí... Obrigado, amor. Eu sabia que a Tamires sabia, porque ela ama essa história. Olha o quanto isso aqui vai jogar luz no que nós estamos discutindo. O negócio antigamente era tão diferente de hoje que Jacó teve relação com Lia achando que era Raquel. Jacó se casou com Lia, irmãos. Labão enganou Jacó. Você consegue imaginar? Jacó está lá nos seus aposentos, esperando, falou assim, 7 anos se passaram. Vou casar com a minha esposa. Irmãos, a mulher entrou, não teve nem conversa. Era um negócio assim, tipo, pum, né? Não teve nada. E esse foi o casamento. E Jacó respeitou tanto o casamento que Jacó foi em Labão e falou assim, amanheceu o dia, ele viu e falou assim, mas você não é Raquel, você é Lia. Jacó se casou com Lia, pensando que ele estava se casando com Raquel. Jacó teve relações com Lia, pensando que estava tendo relações com Raquel. Então, e Jacó respeitou isso. Jacó sabia que ele tinha se casado. Porque Lia foi mulher de Jacó a vida inteira. E Jacó foi lá em Labão e falou assim, o que você fez? Eu trabalhei por causa de Raquel, não foi por causa de Lia. Aí Labão, espertão demais, não, mas Lia vinha primeiro, porque é a minha filha mais velha. Raquel tem que vir depois. Jacó falou, então tá, eu vou trabalhar mais 7 anos por Raquel. E Jacó trabalhou e depois se casou com Raquel também. Foram as duas esposas de Jacó. Então, vocês conseguem perceber que, de fato, lá no Antigo Testamento, no começo, o casamento era a relação sexual mesmo. Uhum. Era aquele momento. Mas era uma relação sexual que envolvia também a aliança. Envolvia a aliança, acordo. Deixa eu falar outra coisa. Anjo. Nas histórias do Antigo Testamento, os reis tinham as concubinas deles, várias, eles tinham várias. Tinham relações sexuais, mas elas não eram consideradas esposas. Então tem alguma coisa aí, Ju. Tem alguma coisa aí, tá vendo? Bem. Sim. Muito bem, Ju. Tem alguma coisa aí. Uhum. Eu ia chegar exatamente nisso. Até conversei com a Tamires sobre isso. Essa semana passada. Então tem alguma coisa, porque os reis tinham... De fato, Davi tinha 700 concubinas. Acho que era Davi. Não, Salomão. Salomão. Vários reis tiveram, várias concubinas, inclusive filhos com elas também. É isso que eu falo, Rodrigo, parece que faz um link com procriação, né? O casamento, porque os reis tinham e não eram considerados casados, mas os filhos ali, né? Eles tinham que povoar a terra mesmo, isso, né? Eu imagino que, não sei. Mas até então, porque depois que Noé saiu da arca... gente, nós estamos no ponto. Isso. Depois que Noé saiu da arca com a família, só tiveram aqueles ali para poder começar a repovoar a terra, né?
não tinha esse negócio de incesto também. Né? É diferente, né? É diferente. Nós estamos chegando no ponto. Eu estou aprendendo, eu estou esclarecendo também. Vamos lá, Marcinha levantou a mão. Eu não sei se eu vou sair um pouco do assunto, mas eu acho que está dentro desse tema, assim, do que você falou antes aí, Drigo. Eu tenho uma dúvida, assim, porque você está colocando os 3 tripés, né? Aí, assim, você falou de 2, agora é o terceiro, né? Uhum. Quando nessa época aí as pessoas, né, eram entregues, eles ainda não tinham tido relação, na maioria dos casos, né? Uhum. E no mundo de hoje, né, que a gente vive, o que acontece? Assim, na maioria mesmo, até dentro, infelizmente, do mundo evangélico, né, dos cristãos e tudo, há uma queda, né? Muitos caem, têm relação, vivem no pecado por muito tempo, né? Uhum. Aí a minha dúvida eles já constituíram o casamento, porque sendo que eles já tiveram relação, não moram na mesma casa, não oficializaram, quer dizer, não fizeram o segundo ato, que foi a aliança, né? Uhum. Como que fica o casal, né, que teve relação antes, né, do casamento ali, mas já se deu o nome de casamento. Por quê? Porque eles já se tornaram uma só carne. Sim, sim. E aí, aí eles simplesmente oficializam, fazem o ritual do casamento, né, da festa, da família e tudo, e aí eles fazem aliança depois, é o que acontece com a maioria, né? Como que fica isso diante de Deus, assim, se muitos às vezes não têm essa orientação de reconhecer que começou já errado? Como que a gente viria isso dentro, assim, já é um casamento oficializado, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Por exemplo, então eu vou usar um exemplo da Mireille aqui, que ela mesma colocou. Ela e o Valdemar viveram 15 anos juntos, sem se casarem no cartório e sem se casarem na igreja. Eu pergunto para vocês, a Mireille e o Valdemar eram casados? Eram. Claro que sim, mano. Claro que sim. Entende? Então, Márcia, talvez eles respondem. O que eu estou percebendo, irmãos, na nossa conversa? Vocês podem concordar comigo? Inclusive, desculpa interromper, inclusive mediante a lei. Se uma pessoa, ela, por exemplo, acontece qualquer coisa, a lei reconheceria como casamento, união estável. Né? Porque a intenção de se construir família perante a lei já entra como união estável. Olha, estavam cobertos pela lei. Amor, desculpa, eu te interrompi. Pode falar. Não, é isso. Estavam cobertos pela lei e tinham uma aliança entre eles. Irmãos, talvez o que eu estou percebendo na nossa conversa, a Ju aí pode ver se concorda ou não. A relação sexual, talvez, com a aliança entre os dois. Porque os reis, de fato, eles não tinham aliança com as concubinas. Por isso, eles não eram casados com elas. Eles tinham relação sexual, mas eles tinham uma aliança com esposas. Porque o ato sexual, ele já é uma aliança, né? Sim. Sim, mas o ato sexual é uma união, né? Os dois. Porque, assim, o que pega mais nisso tudo, Márcia, é assim, Paulo falar, acaso não sabeis que o homem que se une à prostituta é uma só carne com ela? Então, o homem que se uniu à prostituta, ele se casou com ela? Eu não acho que seria um casamento. Não acho que seria um casamento. É algo muito grave. Mas talvez não seria um casamento. Que você... Mas você entendeu assim que eu quis dizer no sentido assim, ó, do próprio casal, tá? Vamos supor, tá namorando, né? E aí eles resolvem se entregar, né? Resolvem se entregar ao sexo, né? Livremente, assim, sabendo que vai se casar e resolve
não é assim, uma queda. Não, eles simplesmente escolheram ter relações antes do casamento, entendeu? Uhum. Só que, de fato, essa minha não é uma dúvida, eu sei, né? Eu só estou falando assim para a gente esclarecer, porque, de fato, ali eles já se casaram. Só que eles estão no erro, né? E aí eles oficializam, marcam o casamento, tá tudo marcado, né, faz aquela festa linda e tal, e entram no casamento livres, muitos achando que fez o que era certo. E, de fato, tem algo ali que precisa ser consertado, entendeu? É essa a questão, porque eu conheço, assim, a gente, né, sabe que muitos entram no casamento dessa forma e continuam achando que nada fez de errado, você entendeu? Uhum. Mas eu acho, por exemplo, eu acho interessante, igual, eu acho que quem é crente, quem está com Jesus, porque ele vai perceber, porque olha que coisa bonita aconteceu com o Valdemar mais a Mirelle. Eles se conheceram, moraram juntos, tiveram filhos e estavam casados. Uhum. Quando eles conheceram a Jesus, eles não quiseram se batizar antes de resolver isso. Uhum. Mas no caso deles, eles não tinham assim, eles não eram ainda convertidos. Eu tô querendo jogar isso para dentro da nossa, assim, para quem conhece a verdade e faz errado, você entendeu? Mas, para mim, quem conhece a verdade e faz assim, ele está em iniquidade, porque ele está cometendo, está vivendo em pecado, sabendo que não é o ideal de Deus para a vida do crente. Exatamente. Uhum. Entra uma coisa aí também, Marcinha, que é assim, Deus não nos cobra os pecados do tempo da ignorância. Claro, não, é isso que eu estava querendo, assim, que a gente separasse, né? Porque a gente orienta muitos casais, né? E muitos, às vezes, trazem traumas dentro do casamento e lutas, mas quando você vai olhar lá atrás, como que foi o começo, e nunca reconheceram que fizeram errado e nunca pediram perdão e achando que sempre fez certo. É isso que o ponto que eu quero chegar com essa... Transgrediram algo. Isso. Agora, assim, se são crentes, estão em pecado. Óbvio, porque conhecem a verdade. E Deus não vai cobrar aquilo que você não sabe. É isso que a Tamires falou, né? Estão em iniquidade, né? Exatamente. Eu não posso simplesmente falar assim, eu quero... vamos morar junto? Então vamos. Gente, mas eu sou crente. Eu sei as coisas como tem que acontecer. Eu sou crente. Então vamos morar junto e vamos dar uma aliança entre nós dois, pronto, vamos ter relação e estamos casados. Não. Para quem é assim, não pode ser assim, né? A vida do crente é regida por princípios, né? Nós temos que cumpri-los. Amém. O Emerson está com a mão levantada e o Gabriel... O Gabriel levantou primeiro, mas eu sou mais velho e eu vou falar primeiro. Aconteceu exatamente o que comigo e com a Patrícia, o mesmo que aconteceu com a Mirelle e o Valdemar. Quando a Patrícia foi batizar, a gente já morava junto, mas eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos. Aí ela quis batizar. Aí falou com o Stanley. Ela perguntou para ele, e aí, eu posso batizar só morando junto ou tem que casar? Aí o Stanley falou para ela, Patrícia, casados vocês já são. Só que vocês precisam regularizar perante a lei dos homens. Simples assim, falou desse jeito. Acho que Deus põe assim, Emerson, até para organizar as coisas, para não ficar a sociedade também toda bagunçada, né? Justamente. Aí, até a Patrícia me forçou a casar. Nós casamos, aqui é casamento comunitário. Casou meio emburrado. O casamento era sábado, na sexta-feira ela me falou, amanhã é nosso casamento. Eu falei, vixe, aí lascou. Por isso que eu falo para ela até hoje, que eu fui forçado a casar. Forçado. Sim, o Stanley falou, vocês são casados, mas só que é melhor regularizar diante dos homens. Então nós fomos lá no cartório, casamos no cartório, não casamos na igreja, só no cartório, e vida que segue. Já vai fazer 25 anos ano que vem. Que tá assim. Glória a Deus. Eu vou interromper aqui de novo antes do Gabriel. Isso acontece também, mas até porque quando a pessoa vai lá e ela assina o papel, ela está tendo ali a ciência do compromisso que ela está entrando. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, por medo de compromisso, elas resolvem morar juntos. Vamos morar e vamos ver o que dá. Se um dia não der certo, a gente separa, né? Para ser mais fácil.
E isso não é de Deus, porque o casamento ele é um compromisso. Por isso a importância, se eu já sou casado, por que regularizar? Porque ali você está assinando um compromisso. Não, agora, nós somos realmente marido e mulher, né? A consciência está nisso e é até o fim, entendeu? Porque muitas pessoas não se casam no começo com essa ideia errada de que, se não der certo, é mais fácil separar depois, né? Já entra com o pensamento errado, que casamento é para sempre, né? Por isso a importância também de regularizar. Amém. Gabriel Luciano, depois a Aline Oliveira. A Tamires falou praticamente tudo que eu ia falar, porque era basicamente sobre essa questão, né? Que a nossa sociedade hoje tem muito medo de compromisso, principalmente o pessoal da minha geração, né? Eu vejo de dentro, porque a gente convive, né, com o pessoal do mundo, e assim, muita gente que eu conheço e às vezes namora e tem relação e vivem juntos, e assim, para eles, parece que está tudo bem, e eles vivem uma vida em pecado. Muitos, às vezes, até sabem que não vivem segundo o que a Bíblia diz, mas para eles está tudo bem, porque, assim, esse medo do compromisso com Deus é muito mais sério para eles do que esse compromisso só entre eles. Porque, assim, parece que não é algo tão sério. Então, assim, até em cima do que a pastora Márcia tinha falado, eu acho que tanto um quanto o outro estão em iniquidade. Porque, assim, porque rejeita o que Deus... a seriedade do compromisso que existe com Deus, e o outro porque rejeita sabendo da seriedade que existe em viver uma vida santa com Deus. Então, assim, ambos estão, eu creio que ambos estão em iniquidade. E, assim, tem até uma situação que é muito interessante, porque, assim, as pessoas hoje em dia, é muito fácil, né? Hoje em dia, você ir atrás de sexo, ir atrás de relacionamento, é muito fácil. E, assim, quando você entra em um relacionamento sem casamento, eu até falei isso para uns primos meus. Falei, cara, é muito fácil você não casar, porque você já tem sexo, vocês já moram juntos, você já tem tudo que precisa num casamento. Você só não tem o compromisso, que é a parte difícil. E aí eu virei para a mulher dele e falei assim, você é muito boba, porque você tá deixando o cara ter tudo de bom e não... sabe, não ter uma aliança que seja verdadeira e que puxe algo espiritual para ele. Porque, assim, no fundo, a nossa sociedade aqui, pelo menos no Brasil, né, a grande maioria, tem noção do que é casamento. Até quem não conhece, até quem não cresceu dentro da igreja, por exemplo. Minha família quase toda é católica, então, assim, por mais que eles não tenham a visão da importância da santidade, eles sabem que Deus é coisa séria. Então, assim, é justamente isso que a Tamires falou, sobre as pessoas hoje não quererem assumir esse compromisso, né, que existe espiritual, porque sabem que é algo sério. Verdade. Verdade. Muito bem, Gabriel. Bom testemunho. O que acontece muito também quando o povo mora junto é a mulher agir como se fosse casada e o homem agir como se fosse namorado, né, também. Não há ali um compromisso mesmo, total. Aline? Oi, pastor. Então, meu caso foi parecido com o da Patrícia. Eu obriguei o Júnior a casar comigo porque eu queria batizar. Aí agora eu estou esperando as próximas etapas, sabe? Eu ser pedido em casamento para casar no religioso e ganhar uma festa. Você nunca entrou na igreja, Aline? Não fui pedido em casamento, não, pastor. Não estou acreditando. Gente. Eu quero casar na igreja e quero uma festa. É bíblico. Meu Deus, o gente está online. Tomara que não dormiu. Agora o casamento, quem faz é o pai da noiva. Não, mas eu acho que ele desmaiou. Desmaiou. Quando ele recuperar, a gente mostra a gravação para ele. Tá bom, então. Muito bem, Aline. Vamos aqui agora para os comentários. A Juliana colocou, e o casamento de Cristo com a igreja? Tem que fazer um paralelo. Você quer comentar, Ju, alguma coisa disso aqui? Não, eu acho assim que que é o casamento? Jesus já está mostrando o que é o casamento. Não é simplesmente o ato sexual, não. No meu ponto de vista, que eu entendo,
sobre o casamento da noiva, as bodas, né, de Jesus com a noiva, que é a igreja, né? Tem muita coisa que a gente tem que ser. Cristo ama a igreja, morre por ela, tem aliança com ela, tem um compromisso. Seja o que é mais importante sobre o casamento de Cristo e a morre igreja. Por ela. É a aliança, exatamente. Há um acordo. A nova compromisso aliança. Inquebrável, né? Não dá para voltar. Deveria ser assim, né? E a esposa tem que ele tem que lavar a noiva, santificar ela, purificar. Santificar, isso, purificar, né? E ela ser submissa, tem os papéis. E Cristo está mostrando o que é um casamento. É uma aliança. Então, se seu cara sai, encontra uma no bar, e aí sai com ela, não é casamento? Não é casamento. Se não assumiu, se não fez uma aliança, se não... Igual Isaac, quando foi achar a Rebeca, não teve festa, não teve aquilo, mas o que teve? Abraão orou a Deus, Abraão mandou o servo dele ir atrás de uma mulher para Isaac, né? Era tinha que estar naquele tal lugar, tinha que estar lá pegando água, tinha que ter todos aqueles critérios lá confirmados por Deus. Então, é confirmado por Deus. Envolve muita coisa. Né? Eu acho. Então, irmãos, nós estamos caminhando para isso mesmo. Muito bom seu comentário, Ju. Nós estamos caminhando para isso mesmo. Então, a relação sexual, de fato, ela une o homem e a mulher. Mas para ser considerado casamento, nós precisamos falar sobre aliança, compromisso, né? Do homem e da mulher, das duas partes. A Ju falou sobre o casamento de Cristo com a igreja. De fato, há uma aliança entre Cristo e a igreja. Da parte de Jesus, vida eterna, santificação, a promessa de nos buscarmos como noiva. Nós estamos esperando, nós somos as virgens, que estamos com a nossa vasilha de azeite, né? E da parte da igreja, santificação, fidelidade a Cristo, se abster do pecado e ter a vasilha cheia de azeite para o dia do casamento, né? Então, de fato, para o casamento envolve aliança. Então, a linha tá ligado, tá batendo muita coisa. Eu vou fechar o microfone dela aqui, eu consigo. Então, para o casamento, envolve não somente a relação sexual. Agora, na relação sexual, existe uma união, irmãos. Isso aí é invariável. Há uma união de carne ali, tá? Por quê? Porque Paulo falou isso claramente, né? Agora, a questão da aliança, talvez nós poderíamos caminhar na direção de que o casamento se forma com a relação sexual em aliança. Amém? Então, até agora é isso. Relação sexual em aliança. Isso se forma um casamento. Por que a Mirelle e o Valdemar eram casados lá atrás? Porque eles tinham relação sexual e tinham uma aliança um com o outro, né? Ali houve o casamento. Por que eu vi aqui, o Dourado colocou, o Giovanni, eu e a Aline também fomos casar depois de 11 anos de estarmos juntos. Casamos apenas no cartório e foi bem antes de eu me batizar em dezembro. Vamos completar 20 anos que estamos juntos. Também não casamos na igreja. O fato de não se casar na igreja é um problema? De jeito nenhum. Depois nós vamos analisar esse tripé e verificar assim, se o que dele pode ser retirado que ainda permanece casamento. Tá? Porque aí a gente faz uma visão contrária. O que pode ser retirado que ainda permanece casamento? Eu estou tendo relação sexual, mas não tenho aliança. Estou casado? Não estou casado. Eu tenho aliança e não tenho relação sexual. Estou casado?
eu acho difícil um casamento sem união, relação sexual. Acho difícil. A não ser que haja problema de saúde, mas exista ali algo combinado. A gente tem que olhar também questão de pessoas idosas, né? Tudo isso aí mas a gente sempre tem que olhar assim, se pode ter e não tem, aí faz falta, entende? Se pode ter relação sexual e não tem, tá errado. Se não pode ter, beleza, tá dispensado. Agora, isso aí precisa ser resolvido. Aline Campos, e depois Gênesis. Boa noite, irmãos. Aline Campos falando. Ô, Fábio. Então, meus irmãos, deixa eu passar para vocês uma visão aqui, a questão jurídica. De fato, o mundo ele está hoje caminhando cada dia mais por uma direção contrária, diversa àquilo que Deus quer para nós. Antigamente, era vergonhoso você se divorciar. Inclusive, não existia o divórcio. O divórcio ele foi criado para agradar homens. Isso tanto lá, salvo engano, em Roma, e também aqui no Brasil, inclusive, o divórcio ele foi autorizado, ele foi criado por uma questão de um milionário que tinha na época, salvo engano, Assis Chateaubriand, que precisava se divorciar para poder se casar com uma outra novinha a quem interessava a ele. Então, assim, hoje, para que vocês saibam, eu, enquanto advogado, eu consigo fazer um divórcio que antes demoraria aí em torno de 5 anos, né? O casal teria que se separar, ficar em torno de 2 anos separados, teria uma audiência para que o juiz perguntasse se haveria conciliação depois desses 2 anos, né? Então, recapitulando, lá atrás não existia o divórcio. Depois passou a existir, mas era muito vergonhoso. Daqui a pouco exigia-se apenas 2 anos de separação. Hoje em dia não se exige mais nada. Antes desses 2 anos caírem, você também, para divorciar, obviamente, você tinha que ter o consentimento, digamos assim, do seu esposo, da sua esposa, para divorciar. Ah, não tem? Então vamos para a justiça. Hoje em dia, saibam vocês, que se eu quiser divorciar da Aline, basta que eu queira divorciar e ela não tem poder nenhum para impedir isso. Então nós estamos... né? A questão do litígio, né? Isso, então, não há mais litígio. Se eu e ela, nós não temos filhos menores de idade, ela é capaz, e eu também, eu quero divorciar, se ela não quiser, azar o dela, eu vou me divorciar mesmo assim. Então, hoje existe a total facilidade. O mundo entendeu que isso é uma evolução, entre aspas, né? Para nós não é evolução, essa facilidade, essa liberdade. Quanto ao sexo, não sei se vocês sabem disso, mas havendo o casamento e não havendo o sexo, ou seja, o casamento, para a lei, ele não foi consumado. Se você está casado e nunca teve sexo com seu esposo ou com a sua esposa, o seu casamento ele é anulável. Você pode entrar na justiça e, comprovado que nunca houve sexo por parte do casal, esse casamento ele pode ser anulável. Tá? Uma outra coisa, com essa questão da facilidade do divórcio, nós temos também uma certa facilidade com o casamento. Você pode divorciar hoje, praticamente se casar amanhã. E a união estável, que é uma espécie de casamento hoje, aos olhos da lei, ela está praticamente equiparada. A diferença do casamento para a união estável hoje é a questão do documento, a formalização. Até mesmo porque a própria união estável você pode ir no cartório e formalizá-la. Mas os direitos do casado e do convivente hoje são praticamente os mesmos direitos. Tá? Então, é uma formalização que eu vejo que agrada, logicamente, aqueles que querem deixar a coisa realmente aos olhos de todos. Eu sou casado, né? Tinha um rapaz aí na igreja, antigamente, que dizia que iria se casar e não iria usar aliança. Não sei se vocês sabem quem que é esse rapaz. Ele dizia que não ia usar aliança porque ele não precisava, que aquilo ali era, né, sabe disso, né, Rodrigo? E hoje ele está casado. Não, né? Pois é, hoje ele está casado, lindo, maravilhoso, vai para o segundo filho aí agora, a segunda filha, né? E eu usa falava que você não queria usar aliança? Eu falava que você não queria usar aliança, não. Eu? É isso mesmo. Eu não tenho...
Pois é, você mudou, graças a Deus. Não lembro disso, não. Tá Eu- vendo? Não estava completamente diferente ainda, não. Ô, Fábio, você podia Não, pode falar. ter pulado do seu pai, Fábio. Eu não tinha conhecido a Tamires, gente. Eu não tinha Isso, sem dúvida, a mulher da sua vida que Deus te deu. E para finalizar a minha fala, eu queria dizer que nós estamos aí, pelo jeito, só nessa live aqui, sabendo de 3 irmãos, de 3 casais que são casados, mas não são casados religiosos. Talvez seja aí um sinal para quem sabe a igreja fazer um grande casamento, entre aspas, comunitário. Vamos embora casar aí, pastor. Ó, o Emerson, casar o Giovanni, casar a Aline, o Gênesis. Ô, Fábio, obrigado pela oportunidade, mas não demorei 15 anos para casar no casamento comunitário, não. Deus abençoe você, mas não quer, não. Não, Eu quero o meu não é casamento casamento. comunitário, não. Olha que bonito que ia ser, hein? Você entrando na igreja junto com a Patrícia, junto com outras mulheres da igreja. Mas espera aí, o Gênesis levantou a mão, vamos ver o que ele tem para falar. É mesmo. Mas é isso. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado, Fábio, pelas orientações jurídicas. Gênesis, você levantou a mão, gente? Você acordou? Com um copo d'água? Não, então, eu descobri tanto que o casamento é sério. O momento que eu fui lá, eu fui também forçado. E a escrivã tomou minha certidão de nascimento, acabou minha vida ali. Tá vendo? Agora é assim, você falou, me dá o documento. Não. Mas começou uma outra muito melhor. Mas ali eu descobri que era muito certo. Porque eu falei assim, ó, pegou minha certidão de nascimento, eu falei, ali eu parei de desistir naquele momento. Mas começou uma vida bem melhor. Mas eu falei para ela, é a mesma questão do Érico, eu falei assim, a gente tem que casar de acordo com a situação da gente, né? Eu falei para fazer eu e ela e os pais dela, ela não quer, ué. Vou demorar 15 anos para casar, para mim casar num casamento comunitário com festinha com meu pai. Mais 15 anos agora, gente. Gente, bom, a noite hoje rendeu, gente. Foi bom para sacudir o Gênesis, né? Foi um prazer, né, pastor Rodrigo? Foi um prazer estar com vocês. É isso mesmo. Irmãos, então eu queria que nós fechássemos aqui, caminhando, né? Sobre a questão, o que envolve o casamento. Então, vamos focar nessa questão do tripé. Aliança humana. Então, Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Porque, olha, a aliança humana, ela é importante. Quando eu falo sobre aliança humana, do que eu estou dizendo? Eu estou dizendo do acordo entre mim e a Tamires no dia que nós decidimos nos casar. Né? A Tamires me pediu em casamento, ela pegou uma revista de noiva, jogou no meu colo. Ela pegou e jogou no meu colo, falou assim, você não está entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? Mas estou brincando. Mas um dia nós conversamos, vamos nos casar. O negócio aqui é rápido, já começa, vai querer pedir em casamento, senão a gente nem começa a relacionar. Você já viu aquele ditado assim, ou casa ou desocupa a moça, né? Ou casa ou desocupa a moça. Então, mas houve uma aliança. Vamos nos casar? Isso já é tudo, né? Coitada da Aline, nunca foi pedido em casamento, né? Não houve uma aliança. Mas, quando eu falo assim, eu estou dizendo assim, estou de acordo com todas as leis que regem o casamento, né? Compromisso, fidelidade, né? E tudo mais. Então, Gálatas 3,15 diz assim, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ou seja, Deus respeita a aliança entre um homem e uma mulher, entre um homem e uma mulher. E essa aliança é muito importante. E nós vimos, através de toda a nossa discussão, irmãos, que a relação sexual sem a aliança não configura casamento. Configura união. Porque eu não posso atropelar a palavra de Deus. Há uma união. Se Paulo falou que o homem... Porque entre o homem e a prostituta, há uma aliança, irmãos? Claro que não. Não é a aliança... A aliança do homem com a prostituta eu vou te pagar, né? Nós não estamos falando disso.
Nós estamos falando de uma aliança de casamento, entre compromisso entre homem e mulher. Então, o primeiro tripé, não o mais importante, mas eu estou dizendo, o primeiro tripé do casamento é uma aliança entre homem e mulher, marido e esposa. Aliança, né? O dia que você estava lá na pracinha, o Stanley estava lá na pracinha, mas a Mars, vamos casar, vai ser assim, vai ser assim. Quando eu fui me casar com a Tamires, nós conversamos muita coisa sobre onde iríamos morar, né? Como que seria, como que envolveria tudo. Você percebe, a Ju citou ali, eu tenho uma palavra extensa sobre o casamento de Isaac e Rebeca. Você percebe ali a questão da provisão do homem. Quando Abraão mandou o servo buscar uma esposa para Isaac, Abraão mandou levar os camelos carregados de coisas. Por que Abraão fez isso? Para mostrar que Isaac tinha provisão para a mulher. O que você ia falar, né? Jacó, Rodrigo. Hã? É Jacó, Abraão é pai de Isaac. Não, Abraão é pai de Jacó. Jacó? Não, mas você está falando o pai de Isaac que mandou buscar a noiva para o filho. Mandou buscar, exatamente. Jacó, certo. Mandou buscar. Então, ali havia uma provisão. O fato de Rebeca oferecer água e descanso para os viajantes que chegaram para pegá-la como esposa, fala, irmãos, do espírito manso e tranquilo da mulher, do porto seguro que é a mulher para o homem. O fato da mulher estar lá buscando água, e a Bíblia fala assim, de repente olhou para cima, ela estava esperando um marido de Deus, ela estava esperando alguém de Deus. Então, Isaac e Rebeca ali, é muito profundo essa união de Isaac e Rebeca que fala disso tudo. Aliança, irmãos, compromisso. Ali, Isaac mostrou quem ele seria, um homem provedor, um homem que tinha condições de se casar, e Rebeca mostrou quem ela seria, uma mulher que buscava o Espírito Santo, esperava um marido do alto dos céus, né? Ela tinha lugar de descanso para os camelos, que trouxeram um monte de coisa e levaram tudo de volta. Ah, mas por que trouxe e levou de volta, irmãos? Para mostrar a provisão. Então, ali mostra a aliança que havia entre Isaac e Rebeca. Não era algo simples. Rodrigo, e tem mais. E era para ser da linhagem dele, não era para ser de outra família. Uhum. Era para ser de conhecidos deles, da família deles. Ainda tem mais essa. Compromisso, aliança ali. Uhum. Então, isso mostra isso. Mesma fé, né, Ju? Mesmo pensamento, mesma fé. Olha, aquela história ali... Mesmo Deus. Olha isso. Aquela história ali é o fundamento para casamento. É muito profundo, tem muito código escondido ali naquela história. Labão era tio de Isaac. Sim, Abraão... Labão era irmão da Rebeca. É irmão da Rebeca. Isso. Irmão de Sara, na verdade, né? Labão era irmão de Sara. De Sara. Então, Abraão mandou Labão buscar, né? Não. Labão era irmão de Rebeca. De Isaac e irmão de Rebeca. Sim. Irmão da Rebeca. A outra era Raquel e Lia, desculpa. Isso. É o outro. Tá, vai para Romanos capítulo 13, irmãos. Isso aqui é muito importante. Romanos capítulo 13. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Irmãos, isso aqui é válido hoje. Nós estamos debaixo das leis, né? De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, e sim para o que se faz o mal.
Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, nós temos também que estar sujeitos às leis Amém. do nosso país. Amém. Então, o que se diz respeito sobre casamento hoje, nós temos que respeitar. Então, eu queria que nós agregássemos a isso essa questão. Por exemplo, o Fábio falou algo interessante. Eu não vejo a questão da união estável como algo tão negativo. Do ponto de vista espiritual, não, irmãos. Nós enxergamos o casamento. Nós não a igreja não enxerga a união estável. Ah, fulano está em união estável e não está em pecado? Não. Precisa se casar. Documento, casamento. Por quê? Porque a lei diferencia casamento de união estável. Agora, o resultado disso é o mesmo. Mas por que eu acho a questão da união estável interessante? Porque, de fato, está reconhecendo que há uma aliança ali entre as duas pessoas, entre o casal. Né? Já estão vivendo juntos, recebem convites juntos, todos veem eles juntos, na maioria das vezes têm filhos. Então, ou seja, já estão casados. Já estão casados. A união estável é isso. Vocês não se casaram no cartório, mas já estão casados, estão convivendo junto e tudo mais. E a questão da relação sexual. De fato, como o Fábio falou, e a lei diz isso, enquanto não há relação sexual, a lei não enxerga que o homem e a mulher se casaram. Então, vamos dizer assim, para o casamento perfeito, que eu acho que todo crente, de fato, tem que se preocupar com isso, por causa das leis, o que eu acabei de ler aqui, a questão das leis, nós estamos subordinados à lei. O que é o casamento perfeito? De fato, o homem e a mulher têm uma aliança entre si, se casam, e o casamento se consuma com a relação sexual. Então, você pensar assim, saíram da igreja casados? Não, irmãos, eles vai completar o casamento lá na lua de mel, vamos dizer assim, lá na lua de mel. Por quê? Porque é necessária a relação sexual para a união dos dois. E dessa relação sexual, que seria o terceiro pé, então, aliança entre um e outro, respeito às leis e a questão da relação sexual. Formaria, na minha opinião aqui, o casamento. Né? Agora, conforme a lei, a relação sexual faz parte disso. Agora, pode haver um impedimento, pode ocorrer muita coisa. Né? Mas, desse tripé, se eu retirar a aliança entre um e outro, continuam casados? Não continuam. Aí um vai entrar em adultério, porque não vai haver respeito. Se eu tirar a questão do respeito às leis, também é necessário. Se eu tirar a relação sexual, também não vai ser um casamento. Né? Agora, não quer dizer, irmãos, por favor, não interpretem mal, não quer dizer que o casal interrompeu a relação sexual por um motivo e eles deixaram de ser casados. Não. Isso precisa ser resolvido com ajuda médica. Tem que continuar a aliança entre eles, né? Tem que continuar a aliança entre eles, mas o casal precisa da relação sexual, até para se manterem puros, se manterem limpos aí, santificados. Amém? Amém. Alguma dúvida? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Deixa eu ler as mensagens aqui. A Aline colocou, crente não pode demorar a casar, não. A gente converte os hormônios. Exatamente. Hormônios não se convertem, né? Isso mesmo. Movimento Casa Gênesis, queremos festa. Concordo. A Mirelle colocou, hoje em dia as pessoas se casam e esquecem, ou sabem, mas fazem de conta e não entendem o verdadeiro significado do casamento. Isso é uma verdade, Mirelle.
Isso é uma verdade. Eu acho que essa aula foi até boa para a gente trazer a memória de volta, quanto o casamento é algo importante, né? Aí ela continuou, meu casamento foi quase um comunitário. Eu, Valdemar, Muriel, Valquir, Isadora e Tiago, e para nós foi um dos melhores dias. Foi muito legal. Eu tive o prazer de fazer o casamento do Valdemar com a Mirelle e do Valquir com a Muriel, juntos lá na igreja, foi uma bênção. Elas entraram, estavam lindas as noivas. Depois de lá fomos para um jantar maravilhoso. Foi muito bom. Foi um dos melhores dias para mim também, inesquecíveis, viu, Muriel? O Nito colocou, gente, coitada da Aline, marca logo o casamento, queremos festa. É isso mesmo. Eric levantou a mão, foi por querer ou sem querer? Ô, Rodrigo, eu vou defender meu cunhado. Na simplicidade estão as melhores coisas. Eu vou defender meu cunhado, eu sou do time do meu cunhado. Gostei do Eric. Fala, Aline. Aline, tá mudo, fala aí. O Eric falando aí na simplicidade, falou que gastou mais de 25 mil no casamento. Bem simples. Tá vendo? Ô, rapaz. Eu não, quem pagou foi minha sogra, ela que tava a boa do bolso, então. Aí quem vai pagar é meu cunhado e você. Isso não é nada assim, é prefeito. Isso não é um prefeito, não. Gente, vou melhorar. Isso é um pai. Gente, eu quero terminar. Tem alguém mais que quer falar aí, Valdemar? Você quer dizer alguma coisa, mas a Mirelle aí? Ele não sabe mexer e tá explicando pro telefone. Rodrigo, pode falar que você me achou bonito também no casamento. Você tá meio com vergonha de falar, falou só a Mirelle, a Muriel. Valdemar, eu acho que você é pequenininho demais. Então, assim, né? Você é um pequenininho bem bonito, Valdemar. Você é um baixotinho bonitinho, viu? Você e o Valquir. Você tá meio com vergonha, meio receioso aí. É porque tem muita gente na chamada, né? Irmão, então é o seguinte, eu quero finalizar aqui dizendo que lá de Malaquias diz assim, e perguntais por quê? Porque Deus foi testemunha da aliança entre ti e tua mulher. Isso aqui, ó, irmãos, esse texto é muito profundo, porque não está falando da aliança da pessoa com Deus, está falando da pessoa entre ele e a mulher dele. Deus é a testemunha da aliança. Deus é testemunha da aliança que o Rodrigo fez com a Tamires. Não está falando da minha aliança com Deus. Está falando da aliança entre o homem e a mulher. Então, a aliança entre o homem e a mulher é algo muito sério. É algo que tem que ser conservado, porque do tripé, irmãos, o que desgasta com o tempo talvez seja a aliança, né? Talvez seja a aliança entre o homem e a mulher, o compromisso que fizeram ali um com o outro. E eu queria ler, para encerrar, mas se alguém tiver mais alguma coisa, eu queria ler Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Abre comigo. Eclesiastes 4. Não, vamos ler a partir do 9. Um texto talvez até conhecido. Eclesiastes, capítulo 9. Diz assim, Eclesiastes 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Por que cordão de 3 dobras, irmãos? Espírito Santo, né? Fala do Espírito Santo. Cordão de 3 dobras. O terceiro é o Espírito Santo. Amém. Então, eu queria que nós ficássemos com isso. Acho que tivemos uma
uma boa discussão hoje, né, sobre a questão do casamento e quão profundo é o casamento e como isso é importante. Por isso que não dá, irmãos, para nós admitirmos, para nós, eu vou até parar aqui a gravação, não dá para admitirmos